Olá! A gente já parou para pensar em como o conceito de país, do jeito que conhecemos hoje, foi inventado? Pois é, não é algo que sempre existiu. Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo na história para entender como surgiram os estados-nação. Então, vamos lá! Para começar, vamos refletir um pouquinho. O que vem na cabeça quando se pensa em um país? Fronteiras, talvez? Uma bandeira? Uma língua que todo mundo fala? Olha, essas são ótimas pistas. E todas elas fazem parte de uma invenção política e social que é, de verdade, fascinante. Para a gente poder entender essa invenção, primeiro a gente precisa definir o termo principal. A ideia de país que temos hoje em dia é toda baseada nesse conceito de Estado-nação, que se apoia em dois pilares gigantes. Então, a sacada é a seguinte: de um lado, a gente tem o Estado. Pensa nele como a estrutura de poder, o controle político e militar sobre um território com fronteiras bem certinhas. Do outro lado, a gente tem a nação, que é o povo que mora ali e que, de alguma forma, compartilha uma identidade em comum. A mágica acontece quando essas duas coisas se juntam. E o que forma essa tal identidade única? São várias coisinhas que vão nos conectando. A língua que a gente fala, uma história que a gente aprende na escola como sendo nossa, símbolos como hinos e moedas e, claro, as tradições culturais. Tudo isso vai, aos poucos, costurando o tecido social que a gente chama de nação. Ok, mas por que essa ideia surgiu com tanta força justamente num momento específico da história? A resposta, olha que curioso, não está na política, está na economia. Uma revolução gigantesca criou uma ameaça que precisava de uma solução bem radical. A gente está falando de um período bem específico, o finalzinho do século XVIII e o começo do século XIX. Foi bem aí que o conceito de Estado-nação pegou tração de verdade e começou a se firmar como o modelo político que ia dominar o mundo. E qual foi o grande motor por trás dessa mudança toda? A Revolução Industrial. A capacidade de produzir coisas em massa, com a Inglaterra na liderança, mudou completamente as regras do jogo da economia mundial. Agora, a coisa aqui era urgente. Os produtos ingleses, que eram baratos e feitos em grande quantidade, estavam simplesmente inundando o mundo. Para qualquer outra região que sonhava em ter sua própria indústria, a competição era praticamente impossível. A única saída era uma só: proteger o seu próprio mercado. Só que só fechar as fronteiras com taxas e fiscalização não adiantava. Faltava algo mais forte, uma espécie de cola ideológica, sabe? Algo que fizesse as pessoas se unirem e quererem defender o que era seu. E aqui está o pulo do gato. A proteção da economia precisava de um parceiro muito poderoso, o nacionalismo. A ideia era criar um sentimento de amor à pátria, de pertencimento mesmo, para que as pessoas olhassem para os produtos locais e pensassem: isso é nosso, e para os produtos de fora como coisa deles. Mas como se constrói um sentimento assim? Bom, foram usadas algumas ferramentas bem eficazes. A escola pública e obrigatória, por exemplo, ensinava a mesma história e a mesma língua para todo mundo. As Forças Armadas deixaram de usar mercenários para ter cidadãos defendendo a pátria, e a literatura, o folclore e até os feriados, tudo isso foi usado para forjar essa identidade comum. Claro que uma mudança desse tamanho, centralizando o poder em torno de uma nação, não ia acontecer na paz, né? Existiam outras forças muito poderosas que não estavam nem um pouco afim de abrir mão da sua autoridade. E essa briga de interesses fica bem clara aqui. De um lado, o novo Estado querendo um mercado unificado e a lealdade total do povo. Do outro, a Igreja e os senhores feudais, com seu poder todo fragmentado, local, exigindo uma lealdade que batia de frente com a do Estado. Era uma disputa clara sobre quem, no final das contas, mandava. Essa luta por um poder central, na verdade, não era novidade, mas ela ficou muito mais intensa no século XIX. O confronto do Estado-nação contra a Igreja e os senhores feudais foi tipo o round final para definir o novo mapa do poder na Europa. E no fim das contas, o modelo do Estado-nação venceu. O poder foi centralizado, passando por cima das ideologias e dos interesses que tinham dominado por séculos. E foi assim que nasceu a base do mundo político que a gente conhece hoje. Esse modelo acabou virando padrão, se espalhando pelo mundo todo. Mas, será que isso significa que essa é a única forma de organizar uma sociedade? A história, como sempre, tem mais capítulos. A vitória do Estado-nação foi tão esmagadora que até parece que essa é a única maneira possível de as coisas serem. Mas a realidade, claro, é sempre um pouco mais complexa. O que nos leva a uma pergunta bem importante. E a resposta é um sonoro não.
Existem países de muito sucesso que não seguem essa cartilha de uma nação, uma língua, uma identidade. Pense no Canadá com suas populações de língua inglesa e francesa, ou na Suíça com suas 4 línguas oficiais, e até a Rússia com uma diversidade étnica imensa. Eles mostram que a identidade pode sim ser plural, e isso nos deixa com uma reflexão final. O que de fato nos une hoje?